Então, viajar pra Índia, pra mim, sempre foi um sonho. E as pessoas me diziam que eu era louca, né? Por ter esse sonho, né? Tipo, como assim, né? Querer viajar pra Índia. Quando elas me perguntavam por quê da Índia, eu sempre falava, porque é uma cultura riquíssima, sempre quis conhecer, enfim, religião. E era esse motivo que eu falava. Mas depois de ter ido e ter vivido essa experiência de ir pra Índia, eu falo que não fui eu que escolhi a Índia. Foi a Índia que me escolheu. E a gente só percebe isso quando a gente tá viajando, quando a gente tá conhecendo esse lugar incrível. Então é isso, não foi eu que escolhi a Índia, foi ela que me escolheu. Como eu disse, a Índia sempre foi um sonho. Então as minhas expectativas foi a realização desse sonho e conheci um lugar incrível, mas eu não conheci só um lugar incrível, eu conheci um lugar mágico, assim, que a gente chega e cada lugar que a gente vai é um mais lindo que o outro, e era até engraçado que quando a gente chegava nos lugares a gente queria tirar todas as fotos possíveis, porque a gente fala, não, aqui é o lugar mais bonito que eu vou ver na viagem toda. E aí dava 10 minutos, a gente tava em outro lugar mais lindo, a gente falou assim, não, como assim? Como assim esse lugar consegue ser mais bonito e mais incrível do que aquele outro que a gente tava 10 minutos atrás? Então é incrível isso, é incrível viajar pra Índia. A minha primeira impressão, por incrível que pareça, quando eu cheguei pra Índia, nossa, eu tô na Índia? Antes de ir pra Índia, né, a gente tem uma visão um pouco distorcido do que é a realidade lá. A gente acha que a Índia é só aquela muvuquinha, aquela baguncinha do centro de Velha Delhi, e que a Índia toda é assim, aquele baguncinha, mas não. Quando eu cheguei, eu vi uma baita de uma cidade grande, com ruas largas, carros, que eu não imaginei que eu fosse encontrar. Acredito que é um pouco de preconceito, vamos dizer assim, que a gente tem, né? É o que a mídia passa, né? A grande mídia passa pra gente, essa realidade um pouco distorcida. Então foi essa a minha primeira impressão que eu tive da Índia. Nossa, e como eu, a Ju e a Dani, a gente falava isso todo tempo, que viajar com a Lê foi a melhor opção que a gente podia ter feito, porque ela indicava pra gente, ela e o Pi indicavam pra gente os melhores caminhos, o que fazer, o que não fazer, então tornou a nossa viagem muito mais agradável, sem contar que possibilitou a gente conhecer pessoas incríveis, né? Então são amizades que eu fiz, assim, que vou levar pro resto da minha vida. O povo indiano é maravilhoso. Eles são muito divertidos, eles são muito alegres, eles são muito coloridos. É muita vida para um povo só. Tipo, é muito bom, muito incrível. E outra coisa que eu achei muito legal deles é que eles são muito curiosos. Em tudo, assim, a gente tá conversando numa roda, eles ficam em volta da gente para tentar entender o que a gente tá conversando, do que a gente tá falando. Eu achei o povo indiano ótimo em todos os aspectos. Quando eu tava pensando em viajar, o que eu mais escutava aqui no Brasil era: mas você vai pra Índia? Lá é perigoso. Você vai pra Índia? Cuidado. E quando eu cheguei lá, eu acho que eu nunca me senti tão segura. A única vez que eu senti medo de ser roubada, de fato, era quando eu fui pro Templo dos Macacos. Porque lá foi o lugar que eu senti medo de ser roubada pelos macacos. Mas no geral, a Índia é muito segura. Eu andava com uma cidade de 2 milhões de habitantes, numas ruelas, assim, apertadinhas, um monte de gente passando aquele trânsito doido, né? Que era a Velha Delhi, por exemplo, ou Varanasi, com o celular aqui na mão, na minha frente. E, assim, muito seguro, eu não senti em nenhum momento ameaçada, com medo. Então essa percepção mudou muito do que eu fui e de como eu voltei, de como da ideia que eu fui, que a Índia era perigosa, que a Índia era violenta, e com a percepção que eu voltei, que lá é muito seguro, que nunca me senti tão seguro numa cidade tão populosa.
Bom, falaria do Taj Mahal, acho que eu falei isso na viagem, né, pra vocês. Eu sabia que visitar uma das 7 maravilhas do mundo ia ser espetacular, mas eu não imaginava que era tanto. A hora que eu fui entrando, a hora que a gente foi chegando, tava com bastante neblina, e conforme a gente foi entrando, chegando próximo do portão, que o Taj Mahal foi aparecendo lá ao fundo, eu parei e falei, nossa, que lugar incrível. Foi um momento, assim, mágico pra mim, mágico. Um outro momento, eu falo na experiência que eu tive de comer no Golden Temple. É aquele temple que dá refeição gratuita para mais de 100 mil pessoas diariamente. Gratuitamente. Então, eu achei incrível como o povo indiano é bondoso, é caridoso e eles se unem para fazer o bem. Então, eu achei incrível a sensação de estar me alimentando gratuitamente num templo que é feito para quem quiser. Para quem quiser. Então, esse momento foi maravilhoso para mim. Uma experiência indescritível. E um terceiro momento, nossa, difícil. Eu acho que eu me senti muito emocionada quando a gente foi no café das mulheres sobreviventes por ataques de ácidos. Aquele momento eu me senti muito emocionada mesmo na realidade que elas viveram, que elas passaram, na luta delas e como elas sobreviveram e deram a volta por cima. Então me emocionei bastante.